Você ainda fica perdida na hora de fazer um design de sobrancelhas para micropigmentação? Hoje eu vim gravar uma videoaula para explicar o passo a passo para você e você nunca mais se perder na hora de fazer a micropigmentação. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Vamos lá? Essa é uma sobrancelha bem clara, está super rala, certo? É uma das clientes que tem mais medo de fazer as sobrancelhas da micropigmentação. Então eu vou mostrar passo a passo para vocês como deixar essa sobrancelha bem natural. Primeiro vamos começar higienizando, né, a sobrancelha da cliente. E com o design. Quando nós vamos fazer uma sobrancelha que está muito falhada, a gente não se preocupa tanto assim em fazer aquela marcação perfeita logo no início, porque nós vamos desenhar uma sobrancelha nela, né? Então não tem essa necessidade de ficar perdendo tempo com marcação no design, tá? Então eu venho aqui, tiro o mínimo possível, lembrando que nós precisamos usar o máximo da cliente, o máximo de pelo natural que a cliente tem. Não podemos tirar, por exemplo, o final de uma sobrancelha para fazer uma micropigmentação. Nós temos que usar o máximo que a cliente tem, tá? Isso é que traz naturalidade. Esticando bem a pele da cliente para não beliscar. Eu quero utilizar todos esses pelinhos. Depois que eu fizer a marcação, se eu achar que tem mais pelinho para tirar, eu tiro. Então eu faço mais uma limpeza mesmo do que um design. Agora desse lado. Esse vídeo, pessoal, vai ficar um pouquinho longo, porque é uma videoaula, né? Então acaba ficando um vídeo longo, porém vai ter muitos detalhes nele, super importante para quem quer fazer loira. Então vale muito a pena assistir. Essa cliente, ela tem uma sobrancelha dela, que é no caso da sobrancelha esquerda, ela levanta muito ela, então ela forma tipo um biquinho aqui. Levanta um pouquinho a sobrancelha. Isso, olha. Ela forma um biquinho aqui que essa não tem. Então essa é uma sobrancelha que a gente tem que tomar cuidado para não acabar levantando demais essa e deixando essa caída. Então ela tem diferenças no design, tá? E muitas vezes a gente faz num lugar certinho, acaba a sobrancelha ficando direitinha, assim, você olhando ela sentada, por exemplo, elas estão idênticas, porém quando a cliente se olha no espelho, ela levanta. Aí a cliente sempre tem aquela impressão de que uma sobrancelha tá um pouquinho mais alta que a outra. Mas isso é natural que aconteça, porque a sua cliente, ela tá fazendo, né? Ela tá olhando, ela está se analisando, então o músculo facial dela vai mudar bastante, tá? Então, faz parte isso. Então, o que importa mesmo é quando a cliente está relaxada. As duas sobrancelhas devem estar iguais. Na hora de fazer o design, gente, uma dica importante é ter sempre o algodão em mãos, porque conforme você vai tirando os pelinhos, ele vai juntando na ponta da pinça e a pinça vai ficando difícil de tirar o pelo. Então você vem e dá uma limpadinha, a pinça volta ao normal, certo? Então essa é uma dica legal também para quem tá iniciando aí. Às vezes a pinça começa a ficar ruim no meio do procedimento, é por causa disso. Lembrando que na hora de cortar, penteia sempre pra cima, nunca pra baixo. Cortou só as pontinhas. Nós vamos utilizar na sobrancelha dela um lápis dermatográfico, tá? Eu estou usando esse aqui da Mitsubishi. Ele é próprio para fazer isso mesmo, então a grande maioria dos profissionais hoje em dia usam um lápis dermatográfico. É um lápis bom, ele pigmenta muito bem a pele e ele não sai com tanta facilidade, certo? Então, vamos lá. Vamos marcar o ponto central aqui do rosto da cliente. Ponto inicial, cantinho do nariz, o lápis reto. Achamos
o início da sobrancelha. Cantinho do nariz, o lápis bem reto. Não pode ser o lápis assim, não pode ser o lápis assim. Ele não pode mudar esses ângulos, senão a sobrancelha vai ficar mais pra lá ou muito aberta. Então, ele tem que ser bem reto, certo? Então, agora a cliente olha pra cima, por favor, só olha. Isso. Aí, eu vou achar agora o ponto alto da sobrancelha dela. Então, nós vamos usar a aba do nariz, o lápis também, e vamos passar no meio da íris dos olhos dela aqui. Achamos o ponto alto. Ponto final de sobrancelhas. Para quem tiver dúvidas em marcação, nós temos um vídeo de marcação aí no nosso canal. É só... eu vou deixar o link para vocês verem e assistirem depois, tá? O vídeo completo. Final de sobrancelha, canto do nariz, olha para cima. Pede para sua cliente sempre olhar para cima, porque se ela estiver olhando para baixo ou de olho fechado, vai dar diferença na medida, tá? Ela tem que estar sempre olhando pra cima, pra você conseguir pegar bem o cantinho do olho dela. Aí, chegou o final de sobrancelhas. Desse lado também, repete. Pra cima, isso. Bem no meio da íris dos olhos e ponto alto. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ligar os pontinhos, né, que nós fizemos aqui. Então, se a sua cliente não tiver nada de pelo, nada, você não saber onde você vai fazer a altura dessa sobrancelha, você pode pegar o paquímetro, entre o canal lacrimal e o início da sobrancelha, ela deve ter 1,5 a 1,8 no máximo. Então, você tem que olhar isso no rosto da sua cliente e ver o que vai combinar para ela, tá? No caso, como essa cliente tem a sobrancelha, tem pouco, mas eu vou acompanhar a sobrancelha natural dela. Então, eu vou dar uma puxadinha aqui no ponto alto com o dedão aqui, tá? E o dedo indicador eu estico. Só de você fazer isso, você já vai ter o ângulo da sobrancelha, tá? Então, estiquei, puxei. Vamos lá. Eu vou ligar no outro ponto, lá no ponto alto. Aí, eu vou pegar e vou ligar esse outro ponto aqui embaixo. Aí, já temos uma linha da sobrancelha dela. Aí, se a minha cliente não tem nada de pelo também, André, como que eu vou saber a espessura da sobrancelha da minha cliente? Como que eu faço isso? Eu posso usar no paquímetro 0,5 aqui a 0,8. Ah, mas como que eu sei quando eu vou usar 0,5 e quando eu vou usar 0,8? Normalmente, em quase todos os casos, quando você usa o nariz da cliente como base, você consegue fazer isso aqui, ó. Você coloca dentro do nariz da cliente e vai fechando o paquímetro. Ó. Essa sobrancelha dela tem que ter 0,6, no máximo 0,7, se a cliente quiser um pouquinho mais grossinha. Ó. Aí você vem aqui e transfere essa medida para a sobrancelha da cliente, ó. No caso dela, aqui, aqui. Certo? Então, quem tem dúvidas aí na espessura da sobrancelha, usa o nariz da cliente como base. Tem clientes, por exemplo, negras, né? As pessoas negras, às vezes, têm a aba do nariz um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais larga. Aí vai do seu senso, né? Do bom senso. Você olha e fala, olha, essa sobrancelha tá muito grossa, então você afina um pouquinho e vai de acordo com aí o rosto mesmo da sua cliente, o que combina pra ela e o gosto dela também, tá? Então, eu não costumo fazer uma sobrancelha quadrada aqui, para não ficar muito marcada. Então, eu inicio ela mais quadradinha e no final aqui eu dou uma curvada. Ó. Tá? E faço a mesma coisa, eu puxo aqui, uso o meu dedinho para baixar aqui e vamos encontrar o pontinho lá em cima. Certo? Encontrei o ponto aqui do ponto alto. Vamos baixar aqui agora para encontrar. Lembrando que uma sobrancelha feminina deve sempre terminar em 0 aqui, certo? Se fosse uma sobrancelha masculina, ela seguiria a mesma espessura do início até o final.
mas a feminina, ela vem mais grossa no corpo e finaliza em 0. Ó. Certo? E já temos aqui um esboço de sobrancelha, o que seria ideal para a cliente de acordo com as medidas do rosto dela. Então, vamos refazer do outro lado. Vamos lá. Lembrando, não fazer muito quadrada. Ah, Andréia, mas a minha cliente gosta de quadrada, ela pede quadrada, ela só quer que faça a sobrancelha quadrada. Gente, vocês que são as profissionais, vocês têm que conversar com a cliente e tentar de uma forma carinhosa, digamos assim, a mudar isso na cliente, tá? Ah, mas ela não quer de jeito nenhum, já conversei e ela não muda. Aí você faz um pouco pra você, um pouco pra ela. Normalmente eu faço assim. Se minha cliente gosta de mais quadrada, eu deixo um pouco mais quadrada, mas aqui no final eu dou uma leve curvadinha, tá? Mas eu costumo conversar bem com a cliente e falar, olha, isso já não tá mais usando, tá fora de moda, e eu vou convencendo. Normalmente a cliente acaba entendendo que é o melhor para ela e faz o que você quer, o que você acha, o que você indica, tá? Outra coisa muito importante na hora de fazer uma micropigmentação é o quê? Eu vejo bastante sobrancelhas assim, ó, nesse ângulo. É como se fosse um triângulo, certo? Ó. O início vem até aqui e ela fica torta, né? O início dela aqui. Aí, está totalmente errado, porque vai fechar o olhar da sua cliente. O que é o ideal? O ideal é que ele tenha esse triângulo mais invertido. Que seria isso aqui, ó. Tá? Ela deve ter o triângulo invertido e não para cima. Assim está errado, assim está certo. Então, quando você tiver com dúvida se a sua sobrancelha tá certinha, você faz isso, ó. Faz um risco, um triângulo, tá? E agora vamos fazer o acabamento aqui das sobrancelhas, ver se tá tudo certo. Lembrando, se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, se inscreve, que a gente tá sempre postando vídeos sobre dúvidas para quem tá iniciando, até mesmo quem tiver alguma sugestão de vídeo para o canal, pode comentar aí, deixar nos comentários, que a gente, dependendo, quem sabe não vira um vídeo aí do canal. Eu vou usando, esse é um creme lubrificante de azuleno, tá? Estou usando Dermomag, que é da Mag Estética, encontra na loja da Mag. Eu uso ele para fazer a limpeza, né? Para tirar todas as marcações e ir deixando as duas sobrancelhas iguais. Eu posso fazer uma caixinha, como eu fiz aqui, e eu posso fazer também a sobrancelha toda pintada, tá? Depende do seu gosto, do jeito que você gosta de trabalhar. Eu posso usar caneta em gel branca, eu posso usar lápis dermatográfico, vai mesmo do que você achar melhor. Essa técnica também pode ser usada com o Tebori, tá? Essa parte é a mais importante, né, da micropigmentação, porque é o design, é o que realmente a cliente veio buscar. Normalmente quem quer o fio perfeito são os profissionais, né? A cliente vem buscar um design perfeito. Então, essa é a parte mais importante do procedimento, tá? Por isso a gente acaba demorando um pouco mais no design do que na micropigmentação. Vai ficar bonita essa sobrancelha, hein? Muda o rosto da cliente. Muitas pessoas chegam aqui e a gente não consegue nem enxergar a sobrancelha, né? Porque tem uma sobrancelha muito ralinha. E depois da micropigmentação é engraçado, que fica bem... muda mesmo. Depois a cliente não vive mais sem. Gente, outra coisa que eu ia falar.
toma cuidado na hora de fazer o design, ó, só de ela abrir o olho, ela já levanta essa sobrancelha, ó. Ela abre o olho, ela já levanta. Então, ela deve estar pensando em alguma coisa, ela já levanta. Toma cuidado na hora do design para não fazer aquele bico aqui em cima, sabe? Tipo um acento mesmo, que fica aquele biquinho assim, bem forçado. Toma cuidado para não fazer isso, porque fica uma sobrancelha muito marcada, não fica natural. Então, o ideal mesmo é que a sobrancelha tenha esse acabamento mais arredondado aqui no ponto alto. Não aquele acento, né? Então, durante um tempão assim, no início, quando eu comecei a fazer sobrancelhas, eu ficava treinando para conseguir fazer a sobrancelha assim, mais arredondada e não ficar tão marcada. Quem usa anestésico, depois dessa marcação, coloca o anestésico sem problema nenhum. Não precisa de plástico filme no anestésico, gente. É só colocar o anestésico e deixar os minutos. A maioria das pessoas perdem a marcação porque querem colocar o plástico filme, né? Aí vira aquela coisa e acaba perdendo toda a marcação. Tem que tomar cuidado também para a sobrancelha não ficar muito caída aqui, tá? Eu vou pedir para a cliente levantar daqui a pouco e vou ver se não está muito caída a sobrancelha dela. Bom, pessoal, então é assim, ó. Ela sentada, nós conseguimos ver diferenças. Essa sobrancelha está mais alta, essa está um pouco mais baixa. Mas, para o rosto dela, essa sobrancelha é a mais ideal, certo? Então, nós vamos baixar um pouquinho essa daqui. Então, eu começo aqui, ó. E vou fazendo o design para ter que ficar as duas idênticas. Ó, lembrando que estava muito caída esse final, né? Então, nós vamos levantar um pouquinho. A altura da sobrancelha estão idênticas, certinha. Aqui, ó, essa tá dando diferença. Então, nós vamos mexer um pouquinho nessa. E nós vamos mexendo nas duas, até que as duas estejam idênticas. A gente tem que olhar para a sobrancelha da nossa cliente e falar assim, olha, essa sobrancelha é a sobrancelha que eu teria em mim, que eu faria em mim, certo? Se você olhar para a sobrancelha da sua cliente e falar, não, isso eu não queria no meu rosto, então você também não tem que querer para sua cliente, né? Nós temos sempre que pensar isso. Se eu aceitaria isso no meu rosto? Sim. Então, ótimo, perfeito, vou fazer na minha cliente. Não aceitaria isso em mim de jeito nenhum? Então, não faz na sua cliente. Nem que demore 2 horas nesse design, você tem que deixar do jeito que você acha que tá bom, que tá perfeito. Não adianta, tem um monte de gente que procura, eu quero um método rápido, vou usar régua. Gente, vocês vão usar régua na cliente, vai todo mundo ter a mesma sobrancelha. Não, vamos trabalhar, nosso trabalho é arte, né? Então, nós precisamos fazer isso, sem pressa. Bom, está pronta, né, a marcação. Eu fiz os 2 jeitos para vocês, eu fiz tanto pintada ela todinha com lápis dermatográfico, quanto só a caixinha, tá? Então, olhando a sobrancelha dela tá certinha, relaxa um pouquinho, isso, ó, tá certinha, mesma altura. Porém, quando ela abre o olho e ela pensa, ou ela, né, alguma coisa que ela vai se olhar, se analisar, essa sobrancelha ela levanta. Isso é normal, gente. Então, não tem como eu fazer essa sobrancelha mais alta, porque quando ela estiver normal, daí que vai dar essa diferença. Então, não. Eu fiz ela de, ó, relaxa como se você fosse dormir. Isso, relaxa. Olha, certinha. Quando ela se analisa, a sobrancelha sobe. Bom, pessoal, finalizado o design, você pode começar a sua micropigmentação. Mas, se você quiser ver o resultado dessas sobrancelhas fio a fio com shadow, eu vou deixar aqui no cards o link do passo a passo de como fazer essas sobrancelhas. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês nos nossos próximos vídeos. Tchau, tchau!